Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Carolina Faria e esse é o webinar Como me tornar um produtor e diretor de vídeos em 2021, que faz parte da programação especial Ano Novo, Carreira Nova, uma iniciativa da EBAC, pensada para inspirar e trazer dicas imperdíveis para esse início de ano aí, nesse início de ano, você fazer a sua carreira decolar. Então, eu peço, por favor, que vocês contem para a gente de que cidade, estado, país estão assistindo a gente hoje. Se vocês já trabalham na área de produção e direção de vídeos, se estão querendo mudar de área, eu vou seguir em contato com vocês aqui durante o evento inteiro, pelo chat. Então, fiquem à vontade para trazer comentários, perguntas para os nossos convidados dessa noite, tá bom? Olha só, vamos lá, vamos aquecer esse chat. Podem ir se apresentando se vocês quiserem aqui também, tá? Se vocês forem mandar alguma pergunta, eu peço, por favor, para vocês clicarem no ponto de interrogação que tem em cima do espaço aí onde vocês escrevem a pergunta. Assim a pergunta aparece destacada aqui para a gente na nossa apresentação, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, tá? Ao longo desse evento, a gente vai ter uma oferta exclusiva para quem está aqui hoje, tá? Eu vou falar mais depois sobre isso, mas se por acaso você já ficou curioso ou curiosa a respeito, é só clicar nesse botão vermelho escrito clique aqui na nossa tela para descobrir, tá bom? Mais tarde eu vou falar mais sobre isso, tá? Pessoal, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos nos nossos cursos, eles são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. E aí, na área de filmmaking, direção e produção de filmes, nosso curso online foi desenvolvido pela Marília e Fábio Meirelles para que você possa produzir um conteúdo audiovisual de qualidade profissional no melhor estilo guerrilha. No curso, você vai ver que com um equipamento básico de filmagem e conhecimento de técnicas de roteiro e edição, é possível criar histórias interessantes para redes sociais, empresas e clientes. Essa é a sua porta de entrada na indústria audiovisual como um profissional contratado ou independente. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho mais sobre o curso para vocês num vídeo. Olhem só. O filme é muito mais do que os 15 segundos que vocês vão ver na televisão. Beleza, sou o Fábio. Sou a Marília e nós somos diretores de filmes. Nesse curso, a gente quer mostrar que mais importante que o equipamento é a pessoa que está por trás das câmeras. Não importa se você tem um celular ou uma câmera profissional nas mãos, você vai aprender a transformar uma ideia numa história visual interessante. A ideia desse curso é ensinar os princípios básicos da linguagem cinematográfica. Como é o processo desde conceber um filme desse até filmar, editar e deixar ele pronto? Você vai desenvolver um projeto final que vai começar a ser pensado desde a primeira aula, para que no final do curso você tenha uma peça para servir de portfólio para o seu começo na carreira audiovisual. Eu acho que esse é um ponto importante aqui no nosso curso, que é você notar a diferença que é você sair da teoria para a prática. Pode fazer isso com o que você tiver disponível. O pensamento aqui é o principal. Isso aí, gente, muito legal. Ao longo do evento eu vou falar mais um pouquinho sobre o curso para vocês, mas agora eu tenho o prazer aqui de chamar os nossos convidados especiais dessa noite para conversar um pouquinho com a gente sobre direção e produção de filmes. Então, hoje quem vai estar aqui com a gente é a Sil e o Philip Sander, da Sander Filmes,
produtora de filmes, fotografia e conteúdo criativo, com mais de 10 anos de experiência em planejamento, criação e produção de conteúdo digital. Seu principal objetivo é engajar marcas com seus consumidores, trabalhando desde o planejamento do roteiro, do projeto, criação, produção, garantindo que o conceito criativo se mantenha até a entrega do conteúdo final. Já produziram filmes para marcas como Amanco, Cultura Inglesa, Monster, Black & Decker, entre outras. Boa noite, Sil, Felipe, sejam muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. É um prazer para a gente estar aqui hoje, né, compartilhando essa experiência com vocês aí. Vai ser muito bacana. Eu agradeço muito também, em nome da EBAC, a participação de vocês. E aí, esse compartilhamento que vocês vão fazer da experiência profissional de vocês hoje com a gente, tá? Então, para a gente já aquecer essa conversa, eu vou pedir para vocês, por favor, se apresentarem, trazerem um pouquinho sobre a trajetória profissional de vocês, até a criação aí dessa produtora que vocês têm em parceria, que é a Sander Filmes. Vocês podem falar um pouquinho para a gente? Primeiras damas. Gente, prazer. Eu sou a Sil Sander. Vou contar para vocês um pouquinho de como começou a minha trajetória até chegar, né, a minha história até chegar na produção de vídeo. Antes de começar a trabalhar com vídeo ou com fotografia, né, eu já trabalhei em banco, na área de TI. Se tiver alguém de TI aí, gente, já trabalhei em TI. Já fiz curso de enfermagem, ia trabalhar, pensei já em trabalhar na área da saúde. Desisti porque é uma área assim que, né, você lida muito com pessoas, mas você lida muito com sentimento também, né? É um sentimento que você tem que estar... Um dia você tem que estar lidando com a felicidade, outro dia você tem que estar lidando com o sofrimento, então é algo que mexe muito com a gente. Então eu falei assim, não, eu acho que eu quero lidar com pessoas, mas eu acho que eu quero vivenciar algo que seja mais estável, né, nesse aspecto. E aí eu comecei a cursei a faculdade de artes, fiz alguns cursos de fotografia, workshops e tudo mais, e comecei na área como fotógrafa, né? Eu comecei fotografando, inicialmente comecei fotografando mulheres, fazia ensaio sensual, né? Então era muito bacana porque, né, a gente trabalhava, muitas vezes eu pegava assim, mulheres que estavam querendo fazer, sei lá, um ensaio para dar para o marido de presente, ou porque estava com a autoestima baixa e queria se sentir bonita. Então era muito legal, porque depois do ensaio elas saíam assim, tipo, se sentindo poderosas. Então era um sentimento bem bacana que a gente conseguia depois trazer para elas com os trabalhos. Aí depois eu comecei com o ensaio de newborn e gestante, né? Fui focando na área de família. Então, assim, a gente vai atuando em vários momentos, assim, da fotografia, fui tentando achar o meu caminho, assim, né, algo que me fizesse, assim, tipo, vibrar bastante, e aí eu gostei muito de atuar na área de família. E aí eu conheci o Felipe, trabalhando com fotografia também, e aí a gente começou a realizar alguns trabalhos juntos, e foi quando a gente teve a ideia, depois que ele saiu também, que ele trabalhava numa outra produtora, a gente trabalhou junto nela, e a gente pensou, vamos fazer a gente. Vamos montar o nosso... Mudar as caras, né? A gente casou nesse meio tempo aí, né? Sim. E aí resolveu casar e fazer tudo junto. Ou seja, né, depois de tanto tempo aí, trabalhando em vários meios, aí a gente decidiu empreender juntos, né? No meu caso, eu comecei com fotografia também, né? Eu tinha lá meus 14 anos, já tem 20 anos. E desde então, eu fui passando, desde evento, até casamento, enfim, tem toda uma história que dentro dessa área você consegue construir, né? Então, isso vai desde de uma festa infantil até uma produção, por exemplo, de um comercial para TV. Então, é um caminho que você vai trilhando, né? Então, você vai adquirindo toda essa experiência. Então, de lá para cá, assistente de fotografia, produção de foto de produto, produção de vídeo de produto. Então, a gente vai construindo essa história. Trabalhei também com agência, na parte de digital e tudo mais. E encontrei a Sil, e a gente construiu essa história aí, e começou a Sander Filmes. E, graças a Deus, a gente está nessa empreitada aí até hoje, está sendo bem bacana.
Que legal, muito bom. Aproveitando agora que vocês falaram aí, que você falou, Felipe, principalmente sobre essa ampla atuação, né, desse profissional que trabalha com audiovisual, vocês poderiam trazer aqui para a gente um pouquinho sobre essas possibilidades de atuação nesse profissional, né, nesse mercado de audiovisual? Claro, claro, com certeza. Eu vou até compartilhar uma tela aqui com vocês, porque assim, dentro dessa área a gente tem inúmeras possibilidades, né? Desde edição, produção, trabalho com a parte técnica, a parte de áudio, deixa eu só desbloquear. Direção de fotografia, a gente está abrindo, mas assim, existem, né, infinitas áreas que a gente pode estar trabalhando e a gente precisa entender qual que é o perfil, o que a gente quer fazer inicialmente, né? Quando a gente está começando, a gente tem que entender o que mexe com a gente, o que deixa a gente feliz fazendo e o que a gente busca desenvolver. Então, nessa área, assim, a gente tem infinitas possibilidades. Eu, por exemplo, e o Felipe, a gente né, acaba na produtora, a gente acaba atuando em algumas áreas não específicas, mas a gente acaba desenvolvendo outros papéis pelo fato de a gente ser uma produtora pequena e de estar, né, tendo que desenvolver várias habilidades nesse processo. Carol, eu tô tentando compartilhar a tela do PPT aqui e eu não tô conseguindo. Não tá conseguindo? Vai aqui na tela bloqueando. De qualquer forma, né, a gente tem... Não, já tá permitido, já. Tá aberto lá embaixo? Já está aberto, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver uma coisa. Vamos lá, vou tentar novamente aqui. Ver se tá aberto a tela. Não tem problema, tudo bem, tá, gente? Só mais um minutinho. E é interessante essa questão do trânsito, né, entre as áreas também, que não, pelo que eu entendo aí do que a Sil está falando também, né, não são áreas que não se conversam, né? São muito pelo contrário, é processual, né? Às vezes você assume uma função ou outra, dependendo do contexto, né? Sim. E né, o audiovisual ele está dividido, vamos dizer, em três etapas, né? A gente tem a parte de pré-produção, produção e pós-produção. Então, eu digo que dentro de cada etapa dessa tem inúmeras funções. Vamos dizer, em pré-produção, tem o roteirista, tem o cara que faz, ou a mina que faz o storyboard, você tem o diretor de arte, você tem o produtor que vai correr atrás de tudo, de locações e tudo mais, de objetos, você tem, enfim, você tem inúmeras possibilidades de profissão dentro do audiovisual, né? Dentro dessas etapas que são divididas, das etapas, né? Então você está ali em produção, você é o diretor de cena, ou você é o diretor de fotografia, você é o diretor de arte, você está fazendo assistência, operação de câmera, maquiagem, o figurino, né? o técnico de áudio, enfim, o gaffer, né? Tudo depende da sua escolha dentro do audiovisual. Claro que quando você começa nessa área, principalmente empreendendo, a diferença é que, às vezes, essas funções, elas se misturam, né? Sim. Então, contando a nossa experiência, né, como funciona. Aqui, por exemplo, eu posso fazer a direção e a Sil pode fazer a direção de fotografia. E ela é uma ótima roteirista. E em alguns trabalhos, por exemplo, quando exige uma sensibilidade diferente, por exemplo, na parte de ferramenta, que a gente faz bastante, eu sou o que gosto ali de fazer. Em outros que exige uma sensibilidade diferente, um olhar diferente, é ela que dirige. Sim. E, às vezes, o roteiro ela faz, eu faço. Então, tudo isso acaba se misturando, inclusive na pós-produção. Então, às vezes, um filme que você vai montar o roteiro, você vai dirigir, você vai fotografar, você vai editar, e se você adquirir toda essa experiência, você vai, inclusive, colorizar e vai finalizar através de After Effects e tudo mais. E o legal de você flutuar nessas possibilidades das funções é que você entende como é o processo de cada pessoa, né? E você acaba respeitando as limitações de cada uma delas. Justamente. Por exemplo, na hora que você está dirigindo, se você edita,
você sabe, ou então na hora que você está gravando, quando você edita, você já sabe, poxa, isso aqui, se eu fizer dessa forma, vai facilitar a vida da pessoa que está editando ali na frente, entendeu? Então você acaba tendo uma visão geral de todo o processo que vai e ajuda a melhorar também o trabalho da sua equipe, entendeu? Isso é muito importante. Justamente. Olha só, muito legal, gente. Eu tô conseguindo compartilhar aqui a apresentação de vocês? Obrigado, Carol. Salva a gente. Então, vamos lá. Eu vou seguindo aqui, então. Vou mostrar aqui. Ó, é aqui, né? É isso. A gente fez uma lista básica, né, dentro do nosso conhecimento, porque assim, é muito dinâmico. Então, tá sempre surgindo alguma coisa diferente, alguma função diferente, mas isso básico dentro de um set, que seria, vou dizer, o melhor dos mundos ali, com todas as funções bem definidas, seria... Tudo bem organizadinho, todo mundo fazendo só aquilo que realmente tem que fazer. Então, seria assim. O mundo ideal. Mas, normalmente, assim, em produções pequenas, a gente trabalha de forma diferente, né? Que é bacana também por conta da experiência que você vai adquirindo, principalmente quando você está iniciando na carreira. Exato, e tudo depende de proposta, né? Sim. Então, assim, tudo é analisado de acordo com a proposta. Se é uma proposta que encaixa todo mundo, por exemplo, a gente já fez trabalhos que a gente teve que viajar, por exemplo, para o sertão da Bahia para fazer um filme do agro, em que só encaixava dentro do orçamento e dentro da estrutura 2 pessoas, não tinha nem como levar um assistente, enfim, não cabia no carro a quantidade de coisas. A gente fez, por exemplo, 2 malas, onde 2 malas tinham 4 luzes, 4 tripés, 2 câmeras, tinha um set inteiro de filmagem, inclusive um estúdio móvel improvisado ali, para fazer esses filmes. Ou seja, quer dizer, talvez você olhe o filme ali, você fala, nossa, olha só o resultado, será que foi feito por uma equipe e tal, com todas essas funções? Na verdade, não, às vezes em 2 pessoas e com estrutura reduzida, se você trabalhar bem a organização, né, roteiro, planejamento, tudo certinho, com certeza você consegue chegar no resultado satisfatório. E é muito importante essa questão que o Felipe falou de organização, sabe, Carol? Assim, você ter bem definido o que você vai fazer durante as gravações, durante todo esse processo. Porque, às vezes, a gente tem um limite também de horas, né? A gente tem uma limitação, tipo, de locação, deslocamento. De deslocamento. Então, a gente tem que ter tudo muito bem organizado para não se perder no meio do caminho, porque uma diária a mais custa mais, né? Então, você tem que, às vezes, resolver dentro de uma diária aquilo que você está fazendo, que foi proposto por conta até de orçamento. Então, tem que ter uma organização muito grande do que você está fazendo para que dê tudo certo. Exatamente. De ponta a ponta, né? Você tem que cuidar de tudo, né? Pois é. Por isso que a gente, inclusive esse slide que você parou aí, Carol, a gente né, uma estrutura básica de produção, né, que é o que a gente acredita que é vamos dizer, o kit básico ali para você fazer algo que você vai conseguir entregar com qualidade, né? Que tudo depende, é o que a gente já falou, tudo depende, por exemplo, tem trabalhos, inclusive uma diretora, esqueci o nome dela agora, que foi uma campanha que ela fez totalmente com iPhone. Foi a Camila Cornel, sim, isso. Ela fez uma campanha totalmente com iPhone e remotamente. Se você vê o resultado, você fica... Incrível. Porque é tudo iluminação. Eu vejo, por exemplo, a iluminação que você está usando aí agora, vocês colocaram LED atrás, alguma coisa, quer dizer, isso já tem uma direção de arte aí, a gente consegue perceber. Então, quer dizer, às vezes não precisa de muito recurso para conseguir chegar no resultado bacana. Você precisa entender, assim, o importante é a iluminação, que é muito importante, você ter uma boa iluminação e você você ter paixão e você ter vivência. A gente fala assim que quando a gente vai montar um filme, por exemplo, montar um roteiro, a gente sempre tem referências, a gente não surge do nada, você sempre tem que ter uma referência daquilo que você vai querer colocar naquela história. Então, sei lá, um filme, uma música, cores, né, que a gente fala assim, que você acha que é só ir lá apertar o REC, mas às vezes até paleta de cores a gente trabalha para que a gente consiga ter uma harmonia em relação ao que a pessoa está vendo no vídeo, né, que é muito importante. Muito legal.
Ó, vou parar de compartilhar, tudo bem? Tudo bem, perfeito. Depois a gente volta. Beleza. Aí eu posso seguir compartilhando, tá? Tudo bem. Obrigada. Tudo certo. Muito interessante. Então, só vou lembrar o pessoal aqui que está presente. Se alguém quiser trazer algum comentário, alguma pergunta para a Sil e para o Felipe, fiquem à vontade, tá? Que a gente vai tentando responder aí ao longo do encontro essa noite, tá? Se vocês forem mandar perguntas, por favor, cliquem no ponto de interrogação que aparece aí em cima do local onde escreve a pergunta para aparecer destacado aqui para a gente, tá? Então, vou seguir aqui. E já que a gente está falando um pouco aí dessas funções, né, dessa estrutura básica de um projeto audiovisual, né? Pensando, inclusive, numa produtora de pequeno porte, mas que produz muita coisa, né? É isso. Não é que faz pouco, né? É o contrário, na verdade, né? Que tem que fazer com pouco, tem que fazer muito, né? Como que é a rotina de trabalho de uma produtora como a Sander, por exemplo? Sim, então, a gente tem a rotina de prospecção, né, de cliente, que é importantíssimo. A gente precisa ter relacionamento, que é muito importante. Então, a gente fala assim que a gente tem que mimar o cliente, entre aspas, né, mas a gente tem que criar um relacionamento para que a gente possa dar continuidade naquele trabalho que a gente começou. E o mais importante, além do relacionamento, é a qualidade daquilo que a gente está entregando, que a gente preza muito pela qualidade e principalmente de entregar a proposta que foi inicialmente desenvolvida e pedida pelo cliente. Então, isso é interessante. Fora isso... o trabalho, o que não pode ter um engano de achar que o trabalho é só a produção, né? Então, assim, principalmente se você empreende nessa área. Se você for trabalhar como empregado um colaborador em uma produtora, por exemplo, você vai ter a sua função e aquela função, né? Se limita àquela. No caso de empreender nessa área, é diferente. Então, o trabalho, ele está aqui, né? Às vezes ele está à noite, você respondendo um cliente, às vezes tá nessa prospecção, está nesse atendimento, tá na edição depois, na pós, na captação. Então, a rotina de trabalho, ela não se limita só à produção. Claro que a gente está bastante tempo fora, então, né, a gente viaja bastante, né, tá sempre, esse ano, por exemplo, a gente foi para pelo menos uns 10 estados, uns 15 estados do Brasil, mesmo com o problema da pandemia. Com a pandemia, olha só. A gente teve, agora no final do ano, no começo a gente atuou um pouco, sim, foi mais ano passado, ano passado a gente atuou em 15 estados, aí no começo a gente parou. Na pandemia a gente concentrou mais em edição. Aí a gente voltou agora a viajar novamente em setembro, que foi quando a gente arriscou, assim, porque a gente na área, quem empreende sabe que precisa correr atrás, senão não paga o leitinho das crianças. Exato, e também com todas as questões de cuidados, então, né, os protocolos, tudo, eu acho que eu furei a mão pelo menos umas 15 vezes aí para fazer os testes, enfim, porque poder, as empresas também... o que eu estou querendo dizer, nesse caso, independente da pandemia, é que, assim, a gente está sempre em atividade, né? Não é uma coisa que eu fiz uma produção ali, eu vou ficar uma semana aqui parado depois que eu terminei a edição com a equipe ali e tudo mais, eu vou ficar parado. Na verdade, não, né? É uma busca constante, você tem que criar, né, sempre alguma coisa. E puxando esse gancho, até nessa pandemia a gente teve um momento ali que, né, deu uma paradinha, assim, houve a preocupação, graças a Deus depois voltou tudo ao normal. A gente, inclusive, a Sil fez um vídeo muito bacana, né, um autoral aí, que legal. Inclusive, esse autoral abriu portas de outros trabalhos, assim, então, né, é um lance legal. Concorreu a um festival de cinema, então ficou em terceiro lugar, então foi bem bacana. Mas, assim, pessoas viram e falaram, nossa, que bacana, tal, não sei o quê, e abriu algumas portas aí. Então, né, é uma dica para quem está começando, esse negócio de trabalho autoral, talvez é a porta de entrada aí para você conseguir outras oportunidades, porque num trabalho autoral o cliente consegue ver
Porque o nosso trabalho é a imagem, Sim. né? A arte, ela tem que tá pronta ali, tem que estar feita. Então, o cliente ele consegue ver isso através de um trabalho autoral, sua sensibilidade, Você consegue colocar sua identidade. Você então, consegue colocar aquilo que você vive, né? Aquilo que é você mesmo dentro de um trabalho autoral. E eu acho que para quem está começando, a gente fala, adiantando a parte de portfólio que a gente acabou já, né? Voltando para isso. Sim. Mas para quem está começando, a dica é, gente, crie, pegue a câmera, crie ideias, escreva roteiro, tente colocar isso em execução, peça ajuda de amigos, faça parceria com outras pessoas e coloca a mão na massa, né? Busca curso, busca vídeo, tem muita coisa na internet bacana que a gente consegue ver, tem muitos cursos bacanas que a gente consegue fazer, que ajuda a gente a desenvolver várias habilidades, então, e coloca a mão na massa, não tenha medo, porque é a prática, né? Não adianta. É a prática que muito bom. Vai trazer dicas de ouro aí, ó. A gente tem uma pergunta aqui do chat, vou trazer para vocês aqui na nossa tela, do Luiz. Boa noite, queria perguntar sobre esse assunto de prospecção. Como funciona para novos clientes? Vocês decidem entrar em contato com algum tipo de cliente, ou seja, procuram alguma marca, etc., ou eles vêm através do site? Muito legal essa pergunta, hein? Então, assim, depende muito. A gente tem várias áreas que a gente atua nesse aspecto. Por exemplo, a gente recebe, às vezes, proposta de cliente por e-mail. Via Google. Via Google. A gente tem o nosso processo aqui de mandar e-mail marketing para algumas empresas também, dentro da área que a gente já atua. Por exemplo, o nosso foco hoje é agronegócio. A gente trabalha muito com vídeos voltados para o agro. Então, o que a gente faz? A gente pega empresas que estão dentro desse nicho e a gente prospecta, né? A gente tem LinkedIn, por exemplo. A gente está sempre tentando manter contato com essas pessoas e mostrar o trabalho. No LinkedIn, não vou dizer que é fácil. Não é fácil. Mas é um caminho que ali você consegue encontrar, por exemplo, o marketing de determinada empresa, o comercial. Você consegue encontrar essa pessoa, sim, você consegue vê-la ali e entrar em contato, né? Ou buscar um e-mail, enfim. E um ponto importante é, assim, definir um nicho a princípio, não que você vai parar naquilo, sim, né? Por exemplo, a gente um dia está fazendo um vídeo de hospital, no outro do agro, no outro de ferramenta, no outro um documentário, no outro um conteúdo para YouTube, enfim. Isso, com o tempo, isso vai acontecer. Naturalmente, sim, você vai conquistando essas outras áreas. Mas, a princípio, o interessante é focar num nicho em que você domine e que tenha um certo relacionamento. Então, eu conheço algumas pessoas ali, por exemplo, de restaurante, que estão precisando de conteúdo e está faltando. Tá? O pessoal não tem feito muito conteúdo ali. Sim. Então, vou tentar alcançar aquele tipo de cliente. Você vai se especializar e, naturalmente, outras pessoas vão vendo, puxa vida, essa pessoa faz isso, deixa eu ir lá nele, e aí vai acontecendo. Tem as agências também, que a gente tem parceria, isso, que são pessoas, são uma parte muito importante pra gente, porque são parcerias que, né, nos trazem bastante trabalho também. É importante manter relacionamento com essas agências. Porque as agências, elas procuram produtora, sim, porque tá ali o tempo inteiro gerando conteúdo. Isso. Então, a gente tem algumas agências parceiras aí que a gente foi fazendo esse relacionamento, sim, e tudo mais, né, e com o tempo foram pedindo trabalho, enfim, sim, e claro que é uma coisa que não acontece em um dia, em uma semana, mas essa busca, né, eu digo, por exemplo, que principalmente quando a gente começou, a gente tinha uns relacionamentos, sim, antigos, tal, que poderiam surgir alguns trabalhos, sim, mas quando a gente começou a buscar, depois a gente estava até meio desanimadinho, assim, mas depois de uma semana, pintou. Ela falou, trabalho, a gente pintou pro varejo ali e tal, não sei o quê. Aí depois pintou outro. Aí, né, aí você já... Peraí, então vamos se organizar aqui e fazer o negócio direito, né? E essa prospecção, né, que a Sil falou, que, enfim, sobre... Que é um trabalho, enfim, é praticamente diário, é isso? Pelo que eu tô entendendo? Você tem que estar o tempo todo buscando, sim, né? E outra coisa que é muito importante, além da busca, é você manter os seus clientes. Porque, assim, se você entrega um trabalho de qualidade, você consegue manter o seu cliente e aquele cliente também indica você para outros clientes. Que tem muito isso também. Exatamente. Né? Da gente ter indicação, porque, sim, a gente fez o trabalho, o cliente gostou, sim, e
confia no trabalho e indica para outras pessoas. Então tem muito isso. E relacionamento, né? Gente como a gente, então é ali, tá conversando, tá precisando de alguma coisa. Inclusive, eu passei o olho aqui, tem um cliente aí que tá no chat aí, não me deixa. Cliente importante. E acaba virando amigo, né? Então isso é importante, é manter esse relacionamento que com certeza gera frutos aí pro futuro. Né? Um bom trabalho vai chamando o trabalho, né? E aí vai indo, né? Muito legal. Olha só, o Luiz agradeceu aí a resposta de vocês. Muito legal. Agora, então, vou aproveitar, já que a gente está falando aí desses trabalhos que vocês fazem, vocês poderiam mostrar para a gente uns trechinhos desses trabalhos que vocês andam produzindo aí? A gente tem um resumo... Tem um compilado aqui. Eba, tá bom. Das nossas brincadeiras aí. Não é isso, desculpe. Pardon. Deixa eu ver. É o Rio. É Rio, né? Isso. Permitiu. Entrando... Fecha esse. Isso. Pronto. Rolou? Foi. É isso aí. Que legal! Bastante, né? Muito bom. E vocês, vários universos, né? Aí nessa Rio. Tem algum tipo de trabalho, algum deles que marcou muito, enfim, vocês, ou por ser inusitado, ou por ter alguma característica aí que levou vocês a ter que desenvolver habilidades diferentes, enfim. Contem pra gente alguma curiosidade aí. Eu acho assim, não sei se é a mesma coisa que o Felipe, se é o mesmo trabalho que ele vai falar, mas no meu caso, assim, especificamente, tem um trabalho que a gente fez pro cantor Bruno Diegues, que foi um compilado, foi uma série de vídeos, né, que foi, no total dá 40 minutos de vídeo, e são vários videoclipes que montam essa série.
Então, assim, a gente teve que passear por vários lugares, com equipe super reduzida. Sim. E, assim, ficou um trabalho que a gente, particularmente, a gente gosta muito, porque tem muito a nossa cara, assim, muito que a gente gosta de fazer. Porque, experiências, viagens, enfim. E a nossa entrega, assim, porque a gente tinha liberdade de fazer, de colocar o que a gente é mesmo naquilo, né, junto, com certeza, com a opinião do cantor, com o perfil dele e tudo mais, mas eu acho que... Sim, com certeza, é foi isso, não é? Foi uma experiência bem bacana. Assim, resumindo, nós somos em 2 e um operador de drone em cada cidade que a gente ia. Então, era câmera na mão, não tinha nada. Aventura. Então, por exemplo, entrava na água, subia em pedra. Eu entrei num buraco e quase perdi minha perna. Exato. Então, com a câmera na mão, eu tava. E a gente vai na empolgação e quer pegar o melhor ângulo, quer pegar. Então, tipo, enfiei a perna no buraco. Sim, era cada um ali com a câmera no pescoço, com a cordinha ali. E filmando, era isso aí, e resultou num trabalho bem bacana. Ficou muito bonito, muito legal bem mesmo. sensível, assim. Assim, não sei, porque é um trabalho extenso, então são 40 minutos de vídeo, mas é uma experiência de vídeo e de música muito bacana, assim, de assistir, a gente gosta bastante. É uma vivência, assim, mostra uma vivência, né, também, então, assim, conta, na verdade, mostra a vivência do cantor e a forma como a gente enxergou essa vivência, Exato. Então é muito compartilhou bacana, assim. Muito legal, gente. Eu vou seguir aqui um pouquinho, vou falar um pouquinho mais do curso da EBAC e já a gente volta aqui com a Sil e com o Felipe. Me senti aqui apresentadora de jornal agora. Já eu chamo eles de novo para seguir aqui a nossa conversa, nosso bate-papo tão legal. Continuem mandando as suas perguntas e comentários, tá, gente? Então, vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Para vocês que chegaram depois, né, da gente já ter começado o evento, nós estamos aqui com a Sil e o Felipe Sander, da produtora Sander Filmes, né? Para quem quer começar a fazer seus próprios filmes e entrar no mercado audiovisual, a gente oferece aí uma oportunidade de um curso online de filmmaking, da ideia ao primeiro filme. Então, vamos dar uma olhadinha no que o curso oferece de conteúdo. No curso, você vai entender como tirar uma ideia do papel com recursos que você tem em casa, colocando a sua criatividade em prática, com a ajuda de conceitos básicos da produção audiovisual. Você também vai aprender a planejar suas produções e a fazer orçamentos que tornem o seu projeto viável. Aliás, a gente vai falar um pouquinho de orçamento aqui com a Sil e com o Felipe daqui a pouquinho também, tá? Você vai ganhar autonomia e segurança para contar histórias que tenham a sua voz em projetos profissionais de qualidade. Você vai se capacitar a trabalhar com publicidade ou mostrar para o mundo os seus vídeos autorais. Além da materialização de uma ideia, parte do conceito aplicado no curso é aprender a divulgar o que você é capaz de fazer. Então, você vai conhecer técnicas de divulgação do seu conteúdo nas mais diversas plataformas. Então, para você entrar aí com o pé direito nesse mercado audiovisual, a gente te oferece hoje 50% de desconto no valor total do curso. Né? Se você tem vontade de filmar seus próprios vídeos, clica agora aí nesse botão vermelho da nossa tela, nessa tarja verde, escrito clique aqui, para saber mais um pouquinho sobre esse desconto exclusivo que a gente oferece para quem está aqui hoje. Fiquem tranquilos que esse clique não inscreve vocês automaticamente no curso. É só uma forma da gente garantir o desconto, de vocês garantirem esse desconto super especial e da gente seguir em contato com vocês para tirarmos suas dúvidas sobre a carreira, sobre o curso, sobre a EBAC, tá bom? Então não percam essa oportunidade, porque o link vai expirar nas próximas horas, tá bom, gente? Então, vou seguir aqui, chamar de novo os nossos convidados, Sil e Felipe, venham cá para a gente continuar esse papo tão gostoso. Sil? Felipe, estão me ouvindo? Estão chegando.
Olá! Oi! A gente estava falando que a internet está um pouquinho lenta aqui, principalmente no horário, que é um horário de pico, que as pessoas estão em casa, começando nas lives. Pois é. Nas lives. Tudo certo, é isso aí mesmo. A gente já está, né? A gente está vivendo nesse contexto aí há um tempo, né? Enfim, extraindo o que há de melhor, né, possível, né? Desses encontros aí virtuais. E hoje, com certeza, é uma oportunidade incrível de estar aqui com vocês. Ai, obrigada. Uma honra nossa estar aqui com vocês, né, compartilhando as nossas experiências. Espero estar ajudando de alguma forma. Muito legal, muito legal. Olha só, vou continuar, vou trazer aqui mais uma perguntinha do chat para vocês. Olha só. A Lara pergunta assim: vocês podem falar um pouquinho mais sobre o começo na área? Sim, claro, Lara, com certeza. Assim, a gente até já falou um pouquinho, mas o começo na área é aquele negócio, né? A gente tem várias... nessa profissão tem várias oportunidades, né? Então, depende muito do que você vai fazer. Se vai trabalhar com eventos, se você vai trabalhar com vídeo institucional, se você vai trabalhar, por exemplo, com vídeo de moda, conteúdo para YouTube, enfim, você tem inúmeras possibilidades. O que você precisa fazer é identificar, né, dentro do que você acredita, o que estaria mais... o que te motiva. Né? Eu acho que o ponto principal é esse. E depois disso, até é estranho falar assim, mas é fazer, né? Porque é fazendo que as coisas acontecem. Sim. Então, eu digo que não importa a câmera que você tem, se é um celular, se é uma câmera já bacana, se é uma câmera 4K, enfim, o que você tiver de ferramenta, de recurso, né? de recurso para gerar conteúdo, isso é importante. Se você for ver hoje, principalmente nessa área digital, no YouTube, por exemplo, tem a galera gerando conteúdo com GoPro, com celular, e isso, né, tem uma repercussão tremenda. Então, acho que a ferramenta, ela nesse caso, o que você tiver é bacana, né? E fazer os cursos, que é aprender, se relacionar com as pessoas. Seguir pessoas para você ter referência, diretores, produtoras. Exatamente. Não sei se você quer ser uma editora, né? Tem muita gente né, que compartilha experiência, que responde pergunta. Assim, eu sigo várias pessoas no meu Instagram, por exemplo, de pessoas que eu admiro, que eu gosto, e que é uma puta diretora, e você fala, ela não vai me responder. Aí a gente manda uma mensagem assim para ela, e as pessoas são muito abertas, muito sabe? Abertas. A te responder, a te dar um feedback. Então é legal você colocar as caras e não ter medo de perguntar se você precisar. Né? E assim, e a questão de estudar é muito importante, por quê? Porque a tecnologia ela tá sempre se atualizando, e quer dizer, você iniciar já com a experiência de um curso, de um workshop, enfim, que seja, isso já vai te colocar, né, já vai te colocar numa posição bacana. E a questão nesse trabalho de investimento, por exemplo, se você for pensar em curso, talvez em um trabalho que você fez, em um trabalho simples, você já consegue recuperar esse valor. Então, na verdade, não é um investimento que você faz necessário. Você está fazendo em você, você está fazendo no seu sonho, justamente, né? Que é importantíssimo. Você investir no seu sonho, investir em você. E principalmente então, a questão de equipamento, às vezes, olha ali uma câmera, puxa vida, mas, sei lá, 10 pau uma câmera, por exemplo, existem outras formas de fazer. Tem locadoras de equipamentos bem bacanas, com preços muito legais. Você não precisa ter um equipamento todo dia ali com você. Exato. Você pode direcionar no momento que você tiver uma procura, que tiver uma... às vezes você tem um trabalho só na semana, puxa vida, só vou locar uma câmera e uma lente aqui só para aquele momento, vou executar o trabalho e beleza. E aí vai desenvolvendo, depois de um tempo você consegue a própria estrutura e assim vai. Acho que, não sei se está na dúvida, mas se tiver mais alguma... Muito bom. Vou seguir aqui, na verdade, também perguntar para vocês que competências e habilidades vocês consideram essenciais para quem está querendo trabalhar na área, assim, e ter destaque. Então, como que precisa ser esses profissionais, assim, né? Enfim, o que não pode faltar, né? Qual é o tempero?
Deixa ele falar, depois eu... Primeiro de tudo, na minha opinião, é organização, né? Assim, eu acho que assim, depois de um tempo, né, nessa área, foi o que a gente descobriu, né, e que organização é o ponto-chave, é fundamental para se trabalhar nessa área, porque, assim, numa produção surgem várias intercorrências ali, algumas coisas que você precisa, né? Tem jogo de cintura, né? Você precisa então, um planejamento com pessoas também. Justamente. Né? Então, um planejamento bem feito, né? Com todas as ações ali, desde saber, por exemplo, onde você vai fazer o vídeo, o local, se a energia do local ali tá bacana, se tem tomada perto para você ligar a luz. Sim, às vezes são coisas que as pessoas não pensam. O dia, por exemplo, eu vou filmar no dia 10 e vai estar chovendo, vai ser externa. A gente já teve que adiar a produção, gravação porque era locação externa. Justamente. E a gente ia chover, por exemplo. Quando montar uma proposta, prever tudo isso. Então, organização é um ponto fundamental. Na parte que diz sobre a arte em si, a execução do trabalho, é aquilo, você precisa gostar de imagem, né? Você precisa gostar de olhar o vídeo ali no final e falar, puxa vida, isso aqui eu fiz e me deu um orgulho de fazer. Né? E uma coisa muito importante, Carol, que é uma coisa, eu acho que todo mundo acaba lidando com isso, você ter referências, mas você não pegar o seu trabalho e você ficar como fala? Nivelando ele com o trabalho de outras pessoas, porque cada pessoa tem uma identidade, cada pessoa tem uma forma de trabalhar, uma forma de enxergar as coisas, então não adianta você querer que o seu trabalho seja igual ao da outra pessoa, entendeu? Você tem que... porque isso é muito importante, porque se você faz isso, você acaba perdendo o foco, você desanima, você acha que o que você faz não é bonito, não é legal, então assim, é muito importante você criar a sua identidade, né, e você acreditar nela, e mostrar o que você é, porque assim, quando a gente grava, quando a gente tá filmando, quando a gente tá mostrando algo para as pessoas, a gente tá colocando o que a gente é naquilo também. Então você tem que entender quem é você, o que você busca, o que você procura e, né, ir atrás, correr atrás. Então, acho que sempre... Vocês falando agora, me veio assim uma questão que eu falei que estou curiosa para saber como que eles fazem isso, porque eu imagino que cada cliente tem as suas peculiaridades. E que os briefings chegam para vocês de diversas formas, né? Às vezes algo muito detalhado, que o cliente já sabe exatamente o que ele quer, mas aí, talvez na execução, vocês pensem, talvez não seja bom fazer assim, vocês têm outras ideias. Como que funciona esse relacionamento com o cliente no momento em que ele faz a encomenda e vocês vão aí trabalhar tanto para atendê-lo, né? E também trazer aí isso que a Sil falou, que é a identidade de vocês, né? O que a Sander faz, né? Como funciona essa equação aí? O cliente, na verdade, quando ele contrata, assim, nem sempre, ele já tem uma ideia mais ou menos formada do que ele quer, né? Nós temos alguns filtros, né, que a gente usa, por exemplo, para entender, para montar um roteiro, uma proposta que seja. Então, por exemplo, ele fala, eu quero um vídeo X aqui. Então, a gente manda algumas perguntas de briefing e tudo mais. É isso mesmo que você quer? Quanto tempo? Qual é a finalidade desse vídeo, que é muito importante? Né? É um vídeo institucional? É comercial? Você quer apresentar um produto só? Ou você quer falar sobre a sua empresa? Né? Você quer fazer um manifesto? Né? Precisa entender qual é a proposta do cliente, o que ele quer atingir, qual o público que ele quer atingir, o que ele quer mostrar do produto dele. Justo, o propósito. E depois disso, por exemplo, qual formato, qual plataforma? Isso aqui é para o YouTube? Você vai querer isso aqui para o Instagram? Tudo isso é importante definir em pré-produção, porque depois, às vezes, para você fazer uma adaptação dessa na edição é complicado. Então, sei lá, se é um vídeo para Instagram, às vezes é um vídeo vertical e o cliente, às vezes, nem sabia que era isso que ele queria. Então, assim, a gente precisa sempre se expor, né? Não pode ficar na defensiva ali. E aceitar tudo que o cliente fala também, porque a gente sabe o que é possível e o que não é também dentro de uma realidade, né? Então, ele vem com uma proposta, às vezes você fala, sabe, seria melhor fazer isso aqui. Então, a gente consegue, né, através de conhecimento e de vivência,
sugerir, né, novos formatos, enfim, ideias para ele, que às vezes ele se surpreende, é naquele ponto ali que ele se convence, vamos fechar isso aí mesmo. A gente constrói, assim, a parte da construção da ideia junta, né? Então, isso assim, de você estar aberto a ouvir o cliente, estar aberto a ouvir o cliente e também ter personalidade e força assim, tipo, você conseguir expor aquilo que você também acredita. Você não pode ter medo de falar com o seu cliente, você tem que, né, falar para ele o que é possível e o que não é possível e abrir o que você acha interessante para acrescentar no trabalho. E justamente, isso principalmente vai ajudar na organização e para você não pecar numa proposta, por exemplo, de falar, é possível sim, vou fazer, peraí, só que aí vai chegar depois lá na execução, você vai ficar totalmente... Não vai dar. E na edição também você, puxa vida, não era o que ele queria. E o cliente, ele cobra aquilo que você prometeu para ele, no final é a palavra dele. Né? Então você tem que se preparar para tudo isso. Né? Então é muito importante nesse momento de briefing as perguntas mesmo. Vocês trazem as perguntas de vocês, né? Para fechar mesmo um pensamento, né? Junto. Sim. Essa é a parte de pré-produção, a gente faz tudo isso, e na produção, o cliente normalmente acompanha a gente. Né? Tem idas e vindas aí nesse processo? Material produzido, aí o cliente, enfim, opina, como funciona? Na verdade, assim, se tudo for bem formatado, assim, eu falo graças a Deus. A gente nunca teve que regravar, por exemplo, refazer uma filmagem, nunca. Nunca, não aconteceu com a gente. Por quê? Porque estava tudo muito bem definido. Tipo, não é uma conversa só, falar, vem aqui gravar um produto. Não. Que produto é, qual o tamanho dele. Às vezes ele fala, vem um produto. Às vezes você vai fotografar, por exemplo, é uma geladeira e você achou que era um chaveiro. Então precisa saber o estúdio que você vai fazer, a plataforma que você vai usar ali, a iluminação, às vezes você tá com LED desse tamanhozinho assim. E não vai chegar. Não vai iluminar o produto. Então você tem que deixar tudo bem amarrado para no final diminuir essas alterações, né? E isso com certeza vai diminuir o custo que você tem com horas de edição, enfim. Entender o cliente que você está lidando, entender a filosofia do cliente, entender o produto que ele está querendo, né, vender ou mostrar para o cliente dele, estudar sobre o produto, porque assim, não é só você, tipo, o cliente entrou em contato com você, você fez as perguntas, você vai lá no dia e vai gravar. O que a gente pede? A gente pede, manda pra gente o que vai ser feito, as características do produto, catálogo, o que vocês querem destacar desse produto, e a gente estuda, faz todo um estudo antes da gravação para chegar lá no dia. Às vezes a gente fala, mas isso aqui não é importante, você não tá falando sobre isso, a gente não tem que gravar sobre isso. Teve até uma situação, desculpa te interromper, que a gente foi gravar para a indústria do agro, e que era um consultor, né, era um agrônomo, e estava falando de soja, enfim, e a gente estudou tanto, a Sil principalmente, estudou tanto sobre que a gente acrescentou informações que ele estava deixando de passar. E eram coisas muito específicas, assim. Então, às vezes, por exemplo, para fazer um vídeo, você estuda ali 2 dias inteiros ali, busca o que né, às vezes é um nome técnico que só um agrônomo vai saber, mas não. Se você jogar na internet, com certeza vai ter algum artigo falando sobre aquilo, e nesse caso ele até falou, você tá sabendo mais que eu, falou pra Sil, né? Tem que ter uma sensibilidade, né, para entender aí que isso faria falta no fim, né, na entrega final. Sim, muito legal. Muito bom. Olha só, a Lara agradeceu aí vocês falarem um pouquinho também sobre esse início na área, né? E agora também, vou falar um pouquinho de início ainda, falando dos inícios, né? Sobre portfólio, né? Então, a gente sabe o quanto é importante investir num bom portfólio, né? Ter um material interessante para mostrar aí para esses clientes em potencial, né? E para abrir caminhos, né? Então, que dicas que vocês trariam para quem está começando, para começar uma construção de portfólio? Então, é aquilo que a gente falou. Você não faz nada sozinho. A gente não faz nada sozinho nesse mundo. Ainda bem, né? Que existem outras pessoas que a gente pode compartilhar as coisas. É muito gostoso isso. Então, assim, busca por exemplo, você provavelmente tem muitas jovens aqui que estão assistindo a gente que já fizeram
sei lá, o curso de algum tipo de curso, fez faculdade. Normalmente você cria algum projeto, né, dentro desse processo. Então, isso é uma coisa legal. É uma coisa legal para você usar. Então, é um ponto que você pode estar usando. Começa com os autorais, por exemplo. Cria um tema, sei lá, que você quer falar, sua família, sei lá, é italiana, e você quer falar da história da sua família dentro desse processo, como eles chegaram até aqui. Então, nesse processo você vai aprender a fazer a entrevistar uma pessoa, você vai aprender a escrever um roteiro, você vai aprender a, de repente, a mexer na parte do áudio, porque você também vai ter que aprender a captar o áudio da forma corretinha para ficar zeradinho o áudio. Então, assim, tem que pôr as caras, tem que, né, ter ideias de gravação. Às vezes você tem um amigo, sei lá, que, né, como o Fico falou no começo, que tem uma loja de sapatos, ele precisa, de repente, mostrar o produto dele. Vai lá, tipo, cara, eu consigo fazer para você, vamos lá, a gente grava. Oferece, né, esse trabalho. Oferece o trabalho. No começo, infelizmente, você vai ter que trabalhar de graça, sabe? Né? ONG, assim, eu acho ONG, para você fazer trabalho autoral, para você começar, eu acho muito bacana. Sim, porque é uma experiência muito, muito gostosa. Tem muitas ONGs, assim, com projetos incríveis, que às vezes precisa estar divulgando o trabalho, e que dá para você fazer, assim, imagens incríveis, né? Então, de repente, sei lá, procurar uma ONG que está precisando de repente, divulgar o trabalho, oferecer a sua ajuda, oferecer o seu trabalho. Sim. Então, justamente no nosso caso, aconteceu e acontece com todo mundo, que é essa parte de montar um portfólio que é um desafio, né? Falar, beleza, como eu vou vender? Então, no meu caso, por exemplo, eu lembro que eu fiz uma campanha, né, um vídeo ali, para uma loja de camisetas, essas impressões de camisetas. Aí já tinha alguma coisa para mostrar. Aí eu lembro que o segundo trabalho eu precisava fotografar umas decorações de Natal, enfim. E eu já tinha, por exemplo, umas fotos que eu fiz em casa, de taças, de não sei o que eu fiz ali, tratei, né, fiz o videozinho e tal, e mostrei. O simples fato de você montar um trabalhinho ali, com edição, com a introdução bacana, com uma trilha, e bem curado ali, bem feitinho, às vezes o cliente, ele não quer saber o logotipo que está no final ali, se você fez para uma marca grande ou não. Ele quer saber o resultado. Se você é capaz de fazer aquilo. Se você é capaz de fazer aquilo. E com personalidade, ter essa coragem de apresentar. Eu lembro, a primeira vez, por exemplo, eu tremia na primeira reunião. Só que, graças a Deus, consegui fechar e foi o que me manteve assim até hoje, né? Sim. Tem que ter coragem das caras e criar o tempo todo. Pega a câmera, né? E, por exemplo, num curso, eu não sei nesse curso de vocês, mas normalmente a conclusão do curso é uma oportunidade muito legal, que a conclusão do curso é justamente você executar o que você aprendeu. Então, quer dizer, trabalho autoral, isso. Justamente. Então, por exemplo, o EBAC tem isso, viu, gente? Então, para vocês saberem, é muito importante, né? É importantíssimo. E os professores, que eu já vi quem são, quer dizer, eles têm uma bagagem tremenda aí de publicidade, por exemplo, eu olho lá, eu acho incrível. Então, quer dizer, imagina você aprender tudo isso e, ao final, editar um vídeo ali e ter esse vídeo para mostrar. Então, demais. Assim, é uma oportunidade que todo mundo quer no início de carreira ali. Então, ótimo. É muito bacana. Assim, é uma começar a construir um portfólio que mostra o teu potencial, né? Ali, o que você pode vir a fazer também, né? Então, achei muito interessante isso. Muito legal. E já que a gente está falando de dicas, eu sei que na apresentação de vocês, se vocês quiserem, eu compartilho de novo aqui. É bom porque a gente vai... Eu não sei. Olha só, tem dicas muito interessantes sobre execução e planejamento numa pequena produção. Então, vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Olha só. Espera aí. Foi? Sim. A gente até já falou um pouquinho sobre, né? Sobre entender o propósito do projeto, através de reunião de briefing, entender as plataformas, né? A organização da produção,
estruturar um roteiro com ordem de ações, cronograma de gravação, cronograma de edição e possíveis alterações. Isso é muito importante, porque assim, você tem que contar que esse cliente vai fazer alteração. Às vezes você fala para ele, ele fala assim, ó, eu preciso desse vídeo para 10 dias, por exemplo. Só que você vai entregar o vídeo em 8, né? Você contou que nesses 2 dias você vai conseguir fazer possíveis alterações, então, né, toda essa organização você tem que ser muito realista, né? Sim. Não cair na onda sempre do cliente, eu preciso para ontem, não, mas veja bem. Você tem que ter um prazo, tentar... E assim, o cliente, você falou que é 10 dias, o cliente quer ele pronto em 10 dias, não adianta você falar, então eu tive um imprevisto, eu vou te entregar. Não adianta, ele quer em 10 dias. Então, nesse cronograma, né, desde da gravação até a edição, é importante ser muito realista, né, muito frio, na hora de passar isso, para não cometer erros, porque isso aí é uma coisa que pode complicar de verdade. Né? A gente costuma, o que a gente gosta de fazer normalmente, a gente sempre dá um prazo um pouquinho a mais, porque a gente gosta de ter aquele prazer de entregar antes pro cliente, para ele ficar feliz. Então isso é sempre o que a gente faz. A gente fala, te entrega em 10 dias, e a gente tenta dar uma corridinha para entregar, sei lá, em 8, sabe? Isso é uma dica. Ótimo. O cliente tá indo aí, porque vai falar. Então, aí a gente colocou a parte de visitar a locação com antecedência. Sim, é importantíssimo para prever as intercorrências que você pode ter em relação à estrutura, em relação à iluminação. E principalmente para definir o que você vai fazer, né? Então, lá você consegue definir os quadros e trazer depois... Né, se tirar as fotos ali do celular, às vezes mesmo, mas você consegue, nesse canto aqui dá para fazer, sei lá, menininha correndo, não sei o que. Essa visita técnica na pré-produção, isso é muito importante. Ajuda muito até no desenvolvimento do roteiro. Principalmente para isso, né? E definir bem a ordem do dia de gravação, então a chegada do pessoal, quem vai participar, qual horário vai chegar, que horas vai parar para almoçar. Todas essas coisas, né? Esse é o trabalho do produtor, e isso tem que estar muito amarradinho também para não ter nenhum problema no dia, porque às vezes alguém escapa ali para comer alguma coisa. Acontece, sei lá, a gente marca o horário com a maquiadora e marca o horário com o ator, por exemplo. Aí a maquiadora chega depois, aí nossa, atrasa toda a diária, porque aí vira aquela bagunça. Aí então tem a parte, né, de alimentação e tudo mais, que isso aí é uma coisa que, né, provavelmente no curso vocês devem ver também, mas é o básico de produção, assim, tem que olhar tudo isso, né, se preocupar, né, com essa questão de prazo, de bem-estar das pessoas que vão estar lá, segurança e tudo mais, para que tudo ocorra, né, porque ali é uma oportunidade que você tem, é um dia para fazer, então é mais fácil prever todas esses possíveis problemas, né, para que aquele dia não ocorra nada de errado, para que corra tudo certo. Ótimo. Aí a equipe, equipamento, os equipamentos, assim, a equipe e o equipamento, ele vai depender muito do orçamento que você tem, né, para desenvolvimento daquele projeto. Então, assim, pode ser que você faça, como a gente falou, com 2 pessoas. Ou com 10. Com 10 pessoas, mas isso depende muito do orçamento que você tem para trabalhar aquilo. Uma coisa importante, né, para quem está começando, falando dessa parte de organização, a gente até colocou ali, uma equipe pequena, organizada, ela é muito melhor que uma equipe grande, desorganizada. Então, às vezes, às vezes é uma ilusão achar que, nossa, aquela produção tem um caminhão de equipamento cheio de luz, 20 pessoas trabalhando, tal, não sei o quê. Se não tiver tudo muito bem definido, muito organizado, isso é um grande problema, porque você não consegue ter voz ali para conseguir, né, controlar todo mundo que está ali na direção, né? Então é importante saber disso. Sim. Quem que a gente falou? E sobre equipamento, eu acho que, assim, eu não sei se eu estou me adiantando, Carol, mas alguém perguntou... Não, podem seguir, tudo certo. Alguém perguntou sobre equipamento ali. Deixa eu ver. Tá bom. Qual câmera vocês indicam para alguém que está começando a trabalhar com audiovisual? Aquilo que a gente falou, qualquer câmera você consegue criar. Claro que é diferente, né?
fazer um vídeo com celular do que um vídeo com a câmera. Você percebe em questão de qualidade, textura. Justamente. Então, tudo depende do projeto. Então, tem projeto, por exemplo, se você vai fazer, às vezes, um conteúdo para YouTube, que é um conteúdo de viagem, às vezes, com celular você consegue fazer. Mas, se a pergunta é, falando sobre um equipamento básico de captação, a gente indica, né, eu pelo menos indico o que a gente conhece, que são as câmeras da Sony, né, que são câmeras, não sei se pode falar sobre marca. Pode. A Sony são câmeras bacanas, né, que elas têm recursos que, né, tipo, de filmar em 4K, você pode filmar em Full HD, em slow, né, às vezes você quer fazer um vídeo mais sentimental ali, alguma coisa mais romântica, tal, né? Você consegue usar os slows, você tem uma textura já que chega perto do cinema. De cinema, então, tudo isso, ela é uma câmera pequena, compacta, né? Leve, né, aí também tudo vai de acordo com o investimento. Com o que você tem disposição. E também não precisa ser um equipamento novo, você pode pegar alguma coisa, tipo, já usada, de alguém que tá... Porque... trocando, porque nessa área a gente troca muito de equipamento. Às vezes por necessidade, às vezes porque quer estar com um equipamento mais atualizado, tem tudo isso também. E às vezes você acha um equipamento bacana com um preço bacana. Então a gente, assim, o que a gente indica, o que a gente trabalha, né? Se deu bem trabalhando ali depois desse tempo, são as Sony, são lentes boas também. E a Sony também, por que a gente opta pela Sony? Porque a gente não trabalha só com vídeo, a gente trabalha com fotografia. E aí a Sony, ela nos dá essa possibilidade de trabalhar, de atuar nos dois nichos, né? Que é a fotografia e o vídeo. Então, e tem uma textura muito bonita também na fotografia, né? Mas tudo vai de acordo com o investimento. Com o investimento, Exato. Muito legal. Quando eu puder mudar o slide, vocês me falam, tá? Eu acho que a gente falou das plataformas, já tinha falado, né? Organização da produção e equipe e equipamento. A gente falou de plataforma, né? Definir bem para onde vai. Se é folga se é 4K, por conta do formato. A gente já tinha falado. É isso. É isso, olha só. Então vamos entrar agora nessas dicas de orçamento, né? Importantíssimo, gente. O que devo considerar ao montar uma proposta? Gente, é tanta coisa que você deve considerar, até a água, até o cafezinho que deve adorar o cafezinho, o energético, que tem que considerar, gente. Até o café, a balinha, o cafezinho que você vai tomar no dia, você tem que considerar. A gente fala que nessa área, às vezes tem um engano na parte de orçamento, né? Porque assim, a produção ela acontece em um dia, né? Então, às vezes, a pessoa olha ali, nossa, mas esse orçamento, mas só para eu trabalhar um dia, que demais, vou ficar rico com isso aqui, né? Então, assim, deve-se considerar, além dessa diária de produção, deve-se considerar todos os outros fatores, por exemplo, como uma empresa normal, né? Se você está empreendendo nessa área. Então, por exemplo, vai desde o espaço, da internet, dos softwares, da né? luz. Importante usar software original, gente, com certeza. A Adobe oferece ótimos softwares. Gente, para quem é universitário, eles têm uns planos bem legais, com desconto. Gente, Adobe, nossa parte da propaganda. Então, né? Então, assim, a remuneração da equipe deve ser sempre considerada com folga, né? Porque, assim, às vezes você fala ali, vou contratar um assistente, vou colocar X aqui, colocar um cara do áudio, uma roteirista, babá. Só que aí você não alinhou com o cliente que, sei lá, que poderia ter uma meia diária a mais, por exemplo. Você não alinhou, aí aconteceu. Então, você precisa prever pelo menos um percentual ali para esse tipo de coisa, né? Então, é uma dica, lógico que para montar um orçamento, cada um vai ter uma configuração aí para trabalhar, mas são dicas que a gente acha importante, né? Colocar... E não ter de especificar, de colocar o seu preço daquilo, porque o seu trabalho ele tem um valor, você tem que valorizar aquilo que você se dedicou para fazer, que você perdeu tempo da sua vida para estudar, para aprender, e a gente não pode ter medo de especificar, porque no começo a gente tem muito medo de falar, será que o cliente vai achar que está muito caro? Será que o cliente não vai aceitar minha proposta?
E assim, a gente e também tem uma coisa que é muito importante, a gente tem perfis de cliente. E entender qual é o perfil do cliente que você está trabalhando é muito importante também, porque isso vai também influenciar no valor que você vai estar cobrando do seu trabalho. Exato. Né? E assim, pensar, por exemplo, igual a gente colocou ali, ó, pensar na sua remuneração mensal, né? Que é um salário, né? Independente se você trabalha ali pontualmente, alguns dias só, você precisa pensar no seu custo hora ali, por exemplo, de você estar na internet buscando cliente, ou na edição. Então, quer dizer, você tem que dividir ali, somar tudo que você tem como custo, ou como pretensão salarial ali, e listar tudo aquilo e dividir nas horas que você vai trabalhar no mês, para você saber exatamente, ó, eu vou estar aqui no escritório, trabalhando 8 horas, mas vai ser exatamente como se eu tivesse uma externa trabalhando. Então, quer dizer, não é porque você está parado que você ali, não está executando o trabalho aí assim. Às vezes você está ali só pensando em algo que você vai fazer, né? Então, ali também é um tempo de trabalho, né? Você está prospectando, você está pensando em como você vai divulgar a sua empresa, como você vai mostrar o seu trabalho. Isso faz parte de um trabalho, né? Trabalhar para gerar trabalho, né? Gerar trabalho, E isso foi um divisor de águas, assim, no nosso trabalho, de considerar não como um freelancer, né? Não é, você não está só trabalhando naquele momento, né? Todos os outros momentos você está trabalhando, né? Então você está ali prospectando, está organizando uma planilha financeira ali, tá, sei lá, limpando o equipamento que seja, você está trabalhando. Pesquisando software, pesquisando equipamento novo. Ou aprendendo alguma coisa, você está trabalhando, né? Então, é uma dica aí, e por último, acho que a sua empresa tem um custo hora, então, pensar realmente, né, você tem espaço, você tem gasolina, que você vai de um lugar para outro, você tem um cafezinho, um energético, você tem investimento em equipamento, seguros, softwares e tudo mais, então, né, definir isso, englobar tudo lá e dividir pelo custo hora, então sua empresa tem esse custo hora. Se o cliente perguntar, ó, quanto tempo você demora para editar esse vídeo aqui? Se eu demoro 8 horas, eu tenho que considerar que vão ser 8 horas do meu custo pessoal e 8 horas do custo da minha empresa. Então, fora o custo pessoal, fora o custo da empresa, considerar o custo com outros profissionais. Isso, exato. Você tem que colocar na planilha, vou gastar tanto com maquiagem, vou gastar tanto com modelo, vou gastar tanto lógico que isso são pinceladas. Sim, são pinceladas. Com certeza vocês vão aprender isso muito mais a fundo, né? Muito legal, gente, muito bom. Eu vou agora trazer uma última pergunta do nosso chat, que vocês já responderam, né? Essa do Raimundo, que ele fez sobre a questão da câmera. Sim. Olha só, que também vou emendar aqui na nossa pergunta, que a gente já tinha pensado em trazer para vocês, né? Então, o Gui fala assim: boa noite, Felipe Sil. Gostaria de saber mais sobre quais são as melhores maneiras de divulgar o material autoral. E aí eu já emendo também para perguntar para vocês aonde que a Sander divulga o trabalho, né? Quais são as redes que vocês usam? Quais são os meios de divulgação que vocês usam atualmente? Sim. Você quer falar? Posso falar? Pode falar. Então, a gente, assim, tanto um trabalho autoral quanto, né, depois de um tempo que você tiver já fazendo isso e fazendo trabalhos para diversas empresas, enfim, aquela liçãozinha de casa aí de sempre. A gente posta em todas as redes, a gente tem alguns trabalhos que a gente impulsiona também. No LinkedIn, a gente parece que é uma plataforma, né? Antes eu nem ligava muito para isso, né? E quando a gente encara isso como negócio, a gente vê que ali tem possíveis compradores. Então, às vezes a gente uma foto de making off, o pessoal sabe, pô, eles estão na ativa ali, estão o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Então, quer dizer, isso traz uma personalidade, né? Pô, então eles trabalham, eles estão ali fazendo para clientes grandes e tudo mais, então, né, isso dá, né? Então, é importante estar o tempo inteiro divulgando, né? E no caso de autoral, que é muito interessante a gente sempre falar, que participa de grupo, gente. Tem muito grupo no Facebook de audiovisual que às vezes aparece concurso, aparece amostras para você divulgar o seu trabalho, inscrever o seu trabalho. Então, isso é muito importante também, porque gera uma visualização, gera uma divulgação do trabalho, no caso de autoral.
né? Que você quer mostrar para a pessoa aquilo que você está fazendo. Sim. Então, às vezes tem muito festival, tem concurso que você pode estar escrevendo o seu trabalho, então participem de grupo, tem Sim. muito grupo bacana no Facebook, que às vezes aparece vagas de trabalho, aparece, tipo, muita gente pedindo, eu preciso de um freelance para edição, preciso de um freela para gravar uma coisa, um vídeo tal em tal lugar. Então, assim, tem muita, né, você consegue ter bastante, tipo, achar bastante coisa. Exato, e além dos, tem sites especializados, também, enfim, para dentro da nossa área de Sim. oportunidade, eu digo, na parte de emprego e tudo mais. E tem também os grupos de Facebook, onde o pessoal tá sempre ali divulgando alguma coisa, sei lá, às vezes de um dia para o outro. Tô precisando finalizar um vídeo aqui, tem um editor disponível para me entregar até amanhã? Sim. Direto tá acontecendo Aparece, isso. E de verdade, nessa área, não falta. Não falta. Às vezes eu olho assim, eu falo, puxa vida, olha o tanto de coisa que tá rolando aí, como é que tá o pessoal não tá fazendo trabalho, né? Assim, a gente, né, graças a Deus... Pra gente, assim, nunca... A gente tem 5 filhos, tá? Então, a gente... 5! Então, a gente sustenta a nossa família, né? Com Os isso. grandes não, né? Os grandes não, mas eu digo assim, a gente tem uma casa para gerir, né? A gente tem aí o nosso trabalho, assim, gere nossa casa com a nossa renda, com a renda do nosso trabalho. Então, assim, graças a Deus a gente nunca, até na pandemia, quando a gente falou, gente... E agora, né? Porque agora realmente foi complicado, principalmente ferrado. pro pessoal de evento, né? Só que assim... Nossa, muito. Então, Muito. Só que aí é aquele negócio de você, né? Quando você empreende nisso, você tem que entender que não, por exemplo, se a gente se limitasse em só filmar, por exemplo, Sim. só sair para filmar, nessa pandemia a gente estava ferrado, desculpa a palavra. Então a gente, sei lá, rolou as lives, rolou edição, então quer dizer, eu edito e a Sil edita também. Puxa vida, rolou lá, sei lá, 20 vídeos para editar, graças a Deus. Salvou aqui, ó. Então, quer dizer, tá sempre se especializando e, né, pô, agora eu sei filmar, tô sabendo filmar, tá não sei o que eu vou aprender agora? Putz, ó, vou aprender mais sobre Premiere. Vou mastigar tudo que eu tiver de edição aqui, eu vou consumir. Agora tô bom no Premiere, o que eu vou fazer? Eu vou aprender um pouco de After Effects, que é a parte de finalização. Putz, vou aprender porque eu vou saber fazer uma animaçãozinha simples. Às vezes a empresa só precisa de um logo surgindo ali. A gente fala, às vezes, sei lá, aparece desde de vídeo, né, que a gente fala do agro, às vezes aparece uma coisinha de desenho animado aqui pra gente fazer, e às vezes é tão simples. E é legal você ter parcerias também, porque às vezes, tipo, tem uma coisa que você, você pega um projeto, uma parte você consegue desenvolver, mas a outra não. Se você conhece, se você tem pessoas que você pode contar, você consegue E é recíproco isso, né? Então, por exemplo, às vezes você precisa daquela pessoa, então, você faz isso aqui pra mim, parte do orçamento você já define, isso aqui é pro finalizador. Tenho amigos, parceiro também, tipo, isso aqui vocês fazem pra gente? Faz. Então, é uma troca ali, né? A gente vai se ajudando, por isso que é importante. Relacionamento é muito importante, gente. Façam amizade com pessoas da área, sigam pessoas, façam cursos, façam amizade nos cursos, porque às vezes tem muita gente que vocês conseguem compartilhar informação, compartilhar experiência. A gente não faz nada sozinho nesse mundo. Exato. Isso aí. Bom, gente, a gente já está se encaminhando aqui para o final do evento. Eu ainda vou mostrar para o pessoal que está aqui com a gente, Sil e Felipe, um pouquinho sobre a estrutura do curso de filmmaking da EBAC, tá bom? E a gente já volta para se despedir, tá bom? Obrigada. Olha só, gente. Então, para você ter acesso a mais dicas, né, e experimentar fazer seus próprios vídeos, uma das melhores opções que a gente te dá é a possibilidade de conhecer e se inscrever no curso de filmmaking da EBAC, tá? Da ideia ao primeiro filme. Então, eu vou mostrar mais alguns detalhes desse curso para vocês. No curso, você vai ter mais de 30 videoaulas, todas criadas e executadas pela Marília e pelo Fábio Meirelles. Você pode acompanhar as aulas pelo computador, tablet ou celular no momento em que achar mais apropriado para você. Ao longo do curso, você vai desenvolver muitas atividades práticas e você também recebe o feedback dos tutores da EBAC para aprimorar ainda mais seus trabalhos. E ao final do curso,
como a gente já falou aqui, você vai ter produzido o seu filme e terá todas as ferramentas para mostrá-lo para o mundo todo. Então, essa é a sua chance de começar a produzir e dirigir seus filmes e enriquecer aí, alavancar o seu portfólio, tá? Então, aproveitem esse nosso desconto especial, que a gente está oferecendo o curso hoje com 50% de desconto. Então, podem clicar nesse botão vermelho da nossa tela, na tarja verde, para saber mais informações sobre esse desconto, garantir esse desconto e seguir em contato com a gente. O clique não te inscreve automaticamente no curso, mas você pode garantir o desconto e tirar suas dúvidas antes de tomar a sua decisão, tá? E olha só, se ainda ficarem com alguma dúvida sobre o conteúdo aqui, do que a gente conversou, sobre o curso e sobre a escola, falem com a nossa equipe. Então, aqui os contatos na tela, tá? A gente sempre está aí à disposição em ajudá-los com muito prazer. Então, agora eu chamo o Felipe e a Sil para a gente se despedir, já agradecendo muito a presença deles e todo esse compartilhamento aí tão generoso que eles fizeram com a gente hoje. Muito obrigada, gente. Pô, a gente Poxa, que agradece. A gente que agradece, foi um prazer. Foi demais. Muito gostoso estar com vocês aqui. Isso, e sempre que precisarem, a gente tá por aí. Eu não sei se tem como deixar nosso Instagram. Enfim, o Instagram é Sander. Tem? Sander Filmes, né? Isso, Sander Filmes. O Instagram é Sander Filmes, o pessoal da Sil... O meu é Sil Sander Fotografia e Sil Sander 23, porque tem o pessoal e o profissional, mas vocês podem adicionar os dois, me chamar por lá. E o meu é... Podem colocar... Coloquem no nosso chat aí. Pode colocar, tá? Eu coloquei o site da Sander Filmes, coloquei o Insta. Isso aí, coloquem aí. Depois, chamar para tirar dúvida, chamar para pegar dicas, a gente está super aberto, não fiquem acanhados, podem chamar a gente, vai ser um prazer falar com vocês, ajudar vocês no que a gente conseguir. Exato, né? E sempre compartilhar a experiência, Sim. Porque assim, é um eterno aprendizado, né? Sim. Não é porque a gente está aqui falando, a gente tem muito para aprender ainda. Mas muita coisa ainda. A gente aprende todos os dias, gente. A gente sente que a gente tem muita coisa ainda para aprender, né? Muita. Muito bom, gente. E agradeço também todo mundo que ficou com a gente até agora, né? Se você curtiu essa conversa, dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube, que eu coloquei aí no chat para vocês, no canal do YouTube da EBAC. Lá a gente tem eventos anteriores sobre direção e produção de vídeos. E se você curtiu algum vídeo, deixa um comentário para a gente. É muito importante para a gente saber como esses eventos têm ajudado vocês aí a pensar a carreira de vocês, a inspirar vocês, tá? E amanhã, aproveito para dar um recado, que amanhã a gente ainda tem mais 3 webinars nessa programação especial Ano Novo, Carreira Nova, tá? Da EBAC. Então, dá uma olhadinha lá no site da EBAC e eu vou compartilhar aqui com vocês o site também, para vocês verem se vocês têm interesse aí em mais alguma área, né? Enfim. Então, de novo, agradeço Sil e Felipe. Valeu, obrigado. Muito obrigada. Obrigada, gente. Olha só, deixa eu só compartilhar com vocês aqui o site, que aqui também é assim, é guerrilha, a gente faz tudo ao mesmo tempo agora. Muito bom. Então, vejam lá, façam a inscrição de vocês, também são eventos gratuitos. E a gente tem uma programação de webinars aí muito bacana pela frente, tá? Inclusive sobre filmmaking também, outros, tá? E esse webinar de hoje vai ficar disponível também lá no nosso canal do YouTube. Então, se quiserem ver de novo, indicar para os amigos e amigas, tá? Então, gente, muito obrigada. Se vocês ainda não garantiram o desconto de vocês, cliquem aí nesse botão nos últimos instantes desse evento, tá? Para garantir. E boa noite. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.